Bom, nós temos sim uma legislação desde 95 ensaiando-se, digamos, algumas políticas públicas de inserção das mulheres na política. Mas infelizmente depois de tantos anos a gente não vê um efeito prático, né, nas câmaras legislativas do Brasil, por vários outros fatores, mas a gente tem sim na legislação algumas medidas de participação política das mulheres, mas elas ainda carecem de efetividade, né? Que são as cotas de candidaturas. As famosas cotas de candidaturas que agora estão em 30% da quantidade de candidatos que cada partido deve lançar para as cadeiras nas eleições, mas o X da questão é que a gente tem outras dificuldades que acabam atrapalhando bastante o cumprimento da lei. Eu diria que o machismo é o principal fator que atrapalha bastante o caminho das mulheres na política. Isso porque parece que há ainda um estranhamento das mulheres no espaço público. Como durante muito tempo, né, a tradição, entre aspas, ela era conferida às mulheres do espaço privado, a partir do momento que as mulheres estão tomando o seu devido espaço na sociedade e também nessa esfera pública, há um estranhamento, como se a mulher não devesse estar ali, como se a mulher estivesse invadindo algum espaço que antes era eminentemente masculino, né? O fato é que o machismo por si só, ele é uma barreira grande, mas ele ainda, digamos, é a base de outras barreiras também, como inclusive a falta de incentivos das mulheres e a abertura para as mulheres de outros assuntos na sociedade. Então, se antes as mulheres eram reservadas apenas para os assuntos privados também, dentro desses espaços privados, agora a mulher, ela quer ter voz, ela quer ter o espaço público, ela quer realmente fazer coisas para a sociedade dentro de uma esfera muito mais ampla do que a privada, e isso obviamente acaba afetando esses espaços privados e esses deveres que a sociedade antes estava muito acostumada a atribuir às mulheres, como por exemplo a maternidade. Então a gente tem realmente ainda muitas barreiras para a participação política das mulheres. Olha, na verdade é um mito mesmo, porque as mulheres não só gostam de política, mas elas estão também atuando na política. E se a gente for pensar no conceito de política só dentro das casas legislativas, a gente está cometendo um erro. Grande parte da sociedade civil e várias grandes associações e fundações da sociedade civil são comandadas por mulheres. Então a gente tem, por exemplo, em associações de bairro, a gente tem nas escolas, a gente tem em vários espaços públicos mulheres liderando vários grupos sociais e fazendo muito bem várias tarefas que antes eram, digamos assim, reservadas aos homens. O que sim é certo é que há uma barreira, como a gente já comentou, da entrada das mulheres nesses espaços parlamentares, porque justamente como elas se destacam na sociedade civil, obviamente elas também vão se destacar na política formal, na política institucionalizada. No meu caso, não só o fato de eu adorar a política, né, eu me considero realmente um animal político, né, vários nossos amigos a gente ainda comenta sobre isso. O fato é que o que me fez ir para a política foi a oportunidade de poder fazer mais, de poder alcançar mais. E não é uma questão de poder, é uma questão de participação, porque não é possível que a gente esteja no século XXI e a gente ainda tenha que enfrentar pautas de mulheres sendo discutidas por homens. Não tem sentido isso. Então a gente está vindo para quebrar esse paradigma e eu me considero realmente uma participante desse processo, porque as mulheres estão vindo. Com certeza eu iria aderir à reserva de cotas de cadeiras no parlamento. Essa proposta já existe, a bem da verdade, mas ela ainda enfrenta várias dificuldades, justamente porque, como eu já comentei, o machismo ainda impera nesses espaços parlamentares. No entanto, essa cota de cadeiras, que inclusive tem um projeto de lei de iniciativa popular que está em andamento aqui em Curitiba, pela Câmara de Vereadores, a gente vai começar a reservar para mulheres algumas cadeiras no parlamento. Então vamos considerar que
de 513 cadeiras que a gente tem na Câmara dos Deputados, a gente poderia reservar, na minha opinião, 50% disso para mulheres, porque afinal de contas nós somos mais de 50% das eleitoras e grande parte da população também é mulher. E não só isso, há muitas mulheres também dentro dos partidos políticos, somos mais de 50% de filiadas dentro dos partidos, portanto, a gente merece ter 50%, né, dentro das câmaras legislativas do Brasil. Eu entraria com certeza com essa proposta se eu pudesse, né, ter uma voz determinante nesse sentido. Veja bem, a questão da reeleição para cargos executivos, que a gente chama os cargos majoritários, ela vem muito de uma cultura política em um determinado país. Então, no caso do Brasil, não era e nunca foi uma tradição da nossa história parlamentar e da nossa história política ter a possibilidade de reeleição. Essa reeleição ela foi aprovada por uma emenda constitucional na época do Fernando Henrique Cardoso e, assim, na minha opinião, ela pode ter trazido coisas positivas, mas eu acho que ela também trouxe outros elementos bastante negativos que acabaram comprometendo os bons resultados que a gente poderia ter disso. Então, eu acho que a gente poderia rever essa questão da reeleição, eu acho que deveria voltar a ser um mandato somente, mas um mandato maior. Então, ao invés de 4 anos, a gente poderia colocar 5 anos, por exemplo. Porque 5 anos dá para fazer uma política pública séria, de boa duração e com resultados também efetivos. Agora, eu particularmente não sou muito advogada da reeleição justamente por causa desses efeitos negativos que ela provoca. Infelizmente, no primeiro mandato, a gente percebe que em alguns casos, os mandatários eles estão buscando a reeleição. E no segundo mandato, eles já entregam um pouco o bastão ali, justamente porque como não tem como se eleger outra vez mais, então eles acabam ali não tendo aquele comprometimento que eles deveriam ter no exercício do mandato. O tema das candidaturas avulsas ele está no Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário que agora ele tem repercussão geral. Ele recentemente foi alvo de uma audiência pública que foi realizada em dezembro pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator do caso. E ele trata da seguinte temática: se os brasileiros poderiam se candidatar sem estar filiados a um partido político. Só lembrando que estar filiado a um partido político aqui no Brasil é uma condição de elegibilidade, ou seja, é um critério obrigatório para todos os candidatos daqui, né? Então, a possibilidade atual de se apresentar sem partido, ela não existe, ela é contra a Constituição. É isso que está sendo debatido no Congresso. E eu resolvi escrever essa monografia justamente para poder trazer um pouco ao debate alguns elementos que eu entendo que são bastante importantes, como no caso o aumento exponencial do número de candidatos, né? Então, se a gente já acha que tem muito candidato no Brasil, com certeza com as candidaturas independentes a gente poderia ter um número exponencial ainda maior. Então acho que a gente tem que pensar por aí. Por outro lado, a gente tem que pensar também na capacidade da Justiça Eleitoral em absorver todos esses candidatos. A gente tem uma estrutura muito boa da Justiça Eleitoral, mas a gente tem que pensar que existe uma capacidade institucional para poder processar tudo isso, não só a administração das eleições, mas também o controle das eleições. Então eu acabo trazendo outros elementos, obviamente aqui é um resumo do resumo, mas está tudo no livro Candidaturas Independentes, que está publicado pela editora Ítala e está disponível ao público, né? Eu gostaria, inclusive, né, para quem estiver vendo esse vídeo, que tivesse acesso à obra e que se quiser mandar um feedback, será muito bem-vindo.